A capital da Indonésia está afundando, por isso o país está mudando a capital. Estimam que em 30 anos mais da metade de Jacarta pode ficar submersa. Hoje vamos analisar esse tema. Dizem que 70% dos meus espectadores ainda não se inscreveram. Por favor, se inscreva. Eu agradeço muito. Jacarta está literalmente afundando. Jacarta tem uma população de mais de 10 milhões de pessoas. São 10 milhões de habitantes vivendo em 661,5 km². A alta densidade populacional causa desigualdade econômica e eleva o preço das moradias. Porém, o maior problema é o aumento do nível do mar, situação já grave em Jacarta. A cidade afunda em média 7,5 centímetros por ano. Para você ter uma ideia, o Fórum Econômico Mundial chegou a prever que 95% do norte de Jacarta pode ficar submerso até 2050. No caso de Jacarta, a cidade está localizada em um pântano cortado pelas fozes de 13 rios e fica na costa de Java. É uma região onde as enchentes são frequentes. E mesmo assim, mais de 10 milhões de pessoas vivem lá. Com mais de 10 milhões de pessoas, o solo segue afundando e quase metade da cidade já está abaixo do nível do mar. Moradores de Jacarta sentem essas mudanças diretamente, como em um prédio no distrito de Muara Baru. Agora dizem que só é possível usar parte da varanda do segundo andar, pois o primeiro está submerso. Com a casa afundando, a única solução é abandonar o prédio. Há também prédios que ficam repetidamente cobertos de areia. Por causa disso, o governo da Indonésia decidiu abandonar Jacarta e transferir a capital para outra região. Essa nova capital é Nusantara. A construção de Nusantara começou na segunda metade de 2022. Assim como Jacarta, ela também é uma cidade independente. Na verdade, estava previsto que a capital seria transferida para lá em 2024, mas muitas partes ainda não foram construídas. Por isso, a transferência planejada para 2024 foi cancelada. A meta é concluir Nusantara até 2028. O Ministério do Território da Indonésia estima o custo da transferência da capital em 466 trilhões de rúpias, cerca de 40 trilhões de won coreanos. O desenvolvimento segue em andamento. A área é 4,2 vezes maior que Seul, mas enfrenta muitos desafios. O cronograma já atrasou cerca de 4 anos. Apesar do orçamento de 40 trilhões de won, os investimentos privados avançam devagar. O governo da Indonésia disse que 80% do orçamento viriam de investidores privados e 20% do governo, mas isso ainda não ocorreu após a Covid-19. Com a saída do capital estrangeiro, o governo agora cobre mais da metade do orçamento. Em 2025, menos de 10% da área prevista estava desenvolvida. Há até relatos de que, em algumas áreas, as obras foram interrompidas devido à falta de fornecimento de materiais. Além disso, como não se trata de uma reurbanização de uma cidade já existente, mas sim da construção de uma cidade totalmente nova, a região é coberta por densas florestas tropicais. Estão destruindo a floresta tropical para construir a cidade, aumentando a oposição dos ambientalistas. Grandes áreas de floresta perto das aldeias indígenas foram destruídas pelo desmatamento, e moradores protestam que a indenização é insuficiente. Por causa disso, o objetivo é transferir a capital em 2028, mas ainda não se sabe se isso será possível até lá. Enquanto isso, Jacarta continuará afundando e sofrendo danos. Claro, a Coreia está observando com cautela o desenvolvimento de Nusantara. Pode ser surpreendente, mas dizem que Sejong foi usado como referência para Nusantara. A Indonésia realmente usou Sejong como referência e também pediu para aprender várias tecnologias, incluindo técnicas de gestão. Claro, como a Indonésia já traiu a Coreia algumas vezes, existe uma certa cautela. A Coreia está lidando com a situação de forma cautelosa. Na verdade, algumas grandes construtoras chegaram a apresentar propostas técnicas para Nusantara e iniciaram contatos práticos, mas casos que realmente resultaram em contratos assinados ou início das obras são raros. Pode ser que haja uma certa desconfiança em relação à Indonésia. Ao participar do desenvolvimento de Nusantara, as empresas consideram que há grande incerteza quanto à lucratividade do projeto, riscos institucionais e condições financeiras locais, por isso não estão participando de forma agressiva. Certo? Por isso a Coreia age com mais cautela. Mas por que o afundamento do solo em Jacarta é tão grave? A gravidade do afundamento do solo se deve tanto ao aumento do nível do mar, pelo aquecimento global, quanto à extração excessiva de água subterrânea pelos moradores de Jacarta. A água encanada, tratada a partir da água dos rios, não chega à maior parte das regiões. E, além disso, não é adequada para consumo, por isso, a maioria dos cidadãos de Jacarta depende da água subterrânea. Esse é o problema, conhecido por todos. Quanto mais se utiliza essa água subterrânea, mais o solo afunda. A Indonésia está tentando tomar medidas para evitar inundações,
construindo uma ilha artificial e uma barreira marítima de 32 quilômetros ao longo da Baía de Jacarta. Mas, ainda assim, o problema persiste. Se os cidadãos de Jacarta não pararem de usar água subterrânea, será impossível impedir o afundamento do solo. Sem resolver o problema principal, a situação não melhora. Especialistas alertam que até 2030 a situação pode ser irreversível. O governo da Indonésia investe cerca de 1 trilhão de won ao ano, mas todas as tentativas falharam. Por causa disso, como mencionei antes, vão abandonar Jacarta de vez e transferir a capital. E há um ponto muito importante nessa mudança de capital. A população total da Indonésia é de cerca de 270 milhões de pessoas. Mas, desses, 56% estão concentrados na ilha de Java, onde fica Jacarta. Está ocorrendo uma concentração populacional na capital, quase como acontece na Coreia. Por causa disso, há um desequilíbrio entre as regiões. Hoje, 60% da economia da Indonésia se concentra na ilha de Java, onde está Jacarta. Para resolver isso, tentam transferir a capital para Nusantara. No caso de Kalimantan, onde a nova capital está sendo construída, é uma região subdesenvolvida mesmo dentro da Indonésia, então a infraestrutura, como estradas, também é precária. O problema é que o progresso não está acontecendo, então nem sabemos se isso vai dar certo ou não. O Tribunal de Contas da Indonésia afirmou que o alto investimento pode ameaçar a saúde fiscal do país. Aqui, precisamos destacar um ponto. É justamente o desfecho dos países que tentaram transferir suas capitais no passado. Quase não houve casos em que os problemas nacionais foram resolvidos apenas mudando a capital e, na maioria das vezes, acabaram assumindo novos encargos. Primeiro, vamos ver o caso de Myanmar. Em 2005, Myanmar transferiu sua capital de Yangon para Naypyidaw, uma cidade planejada com ruas largas e grandes prédios governamentais. Mas, na prática, Naypyidaw virou cidade de servidores públicos. Yangon seguiu como centro econômico, diplomático e financeiro. E empresas e o capital não migraram para Naypyidaw. O mesmo ocorreu com Brasília no Brasil. O Brasil transferiu sua capital do Rio de Janeiro para Brasília em 1960. Apesar de ter apresentado o grande objetivo de promover o desenvolvimento equilibrado do território nacional, no final das contas, o centro econômico permaneceu em São Paulo e no Rio. Brasília concentra a elite política e servidores públicos, enquanto cidadãos e indústria permanecem fora da capital. Mesmo após a transferência da capital, o Brasil manteve os gastos com a nova capital e infraestrutura, sem aliviar o desequilíbrio regional tanto quanto se esperava. Apesar de a capital ter sido transferida, avalia-se que a estrutura do país praticamente não mudou. A capital foi mudada, mas o coração do país não foi transferido. Apenas as funções administrativas foram separadas, e o país acabou assumindo uma estrutura dupla. O ponto em comum desses casos é claro. Mudar a capital não dispersa a população automaticamente, e economia e capital se movem de forma mais conservadora. Pessoas e dinheiro não se deslocam por ordem. No final das contas, a transferência da capital muitas vezes acaba sendo apenas uma escolha de transferir o problema de lugar, e não de resolvê-lo. Por isso, os especialistas dizem: poucos países conseguiram transferir sua capital. Criar uma capital administrativa é viável, mas torná-la a principal é bem diferente. Por esse motivo, a escolha da Indonésia é vista como uma decisão ousada, mas ao mesmo tempo como uma aposta bastante arriscada. Agora, vamos analisar as perspectivas futuras. Para começar, a avaliação predominante é que a transferência da capital da Indonésia tem muito mais chances de fracassar do que de ter sucesso. O motivo é claro. Primeiro, não há tempo. Jacarta não vai esperar. Enquanto Jacarta afunda em média mais de 7 centímetros por ano, Nusantara ainda não tomou forma de cidade. Quanto mais a transferência da capital atrasar, mais os danos em Jacarta vão se acumular, e o orçamento necessário para lidar com esses prejuízos só tende a aumentar. No final das contas, o país acaba arcando ao mesmo tempo com os custos de construir a nova capital e de manter a antiga funcionando. Essa estrutura é a forma mais perigosa de corroer as finanças do país a longo prazo, e a questão do dinheiro é realmente grande. Uma capital sem investimento privado é incompleta. O plano de investimento privado previsto pelo governo já ruiu, e o peso sobre o governo continua aumentando. Quando grandes projetos de longo prazo continuam em uma situação em que não há recursos financeiros suficientes, é muito provável que os orçamentos de assistência social, educação e infraestrutura acabem sendo sacrificados. A transferência da capital pode deixar de impulsionar a competitividade e virar obstáculo ao crescimento. Já funcionários públicos podem ser transferidos, mas com cidadãos e empresas é diferente. Se empregos, educação, saúde e mercados não avançarem juntos, a cidade ficará sem vida. Nusantara carece de empregos, indústrias e infraestrutura adequada.
Nessa situação, se a transferência for forçada, a nova capital pode acabar vazia, enquanto Jakarta continua superlotada, criando uma estrutura desequilibrada. Todos os países que falharam na transferência de capital não conseguiram superar essa segunda etapa. Mas, acima de tudo, acho que o maior problema é este: o risco político. A mudança da capital não se conclui em um só governo. Mudanças de prioridades a cada gestão causam interrupções e reinícios constantes no projeto. Na verdade, até mesmo dentro da Indonésia, as diferenças políticas em relação a Nusantara estão aumentando cada vez mais. Se essa situação continuar, não se pode descartar a possibilidade de Nusantara permanecer como uma capital inacabada, um símbolo estagnado. No final das contas, a Indonésia está enfrentando dois riscos ao mesmo tempo. Um é Jakarta, que está afundando, e o outro é Nusantara, que não está sendo concluída. Se não resolverem pelo menos um desses problemas de forma definitiva, o país inevitavelmente ficará em uma situação instável por um longo período. A mudança da capital pode parecer solução, mas geralmente é um desafio maior. A Indonésia vive esse momento de decisão. Se essa escolha será uma estratégia de sobrevivência ou um peso maior para o país, ficará claro nos próximos 10 anos. O que acham da situação da Indonésia? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerrando o vídeo, muito obrigado.